Encontraram? Eu vou ler João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. E diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, te dou graças, eu te honro. Ajuda-nos, ó Deus, com tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, dá-nos, Deus, a tua graça, dá-nos, Deus, a tua presença, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Graça e verdade. Talvez sejam as palavras que resumem o Evangelho de Jesus Cristo. Recentemente eu li uma frase assim que graça sem verdade é um mero sentimentalismo. É um romancear da palavra de Deus. É um achar que todos serão salvos independente de qualquer coisa. Mas verdade sem graça é uma lei que destrói o coração do homem. Então o equilíbrio se dá quando nós conhecemos a graça, mas vivemos também a verdade. E é interessante que Jesus Cristo ele nos chama a uma verdade que liberta. Mas me parece que essa verdade que liberta, ela só ocorre, ela só se dá quando ela vem manchada com o sangue da graça. Aí nós conhecemos a verdade, nós desfrutamos da graça de Deus, isso vem nos libertando. Mas que liberdade é esta? Recentemente eu li um texto no Instagram da vida, num history, né, um desabafo, e me marcou poeticamente. A pessoa escreveu assim, pessoa desviada, saiu da igreja, e ela escreveu assim: eu agradeço ao cosmos, à existência, porque a pessoa que desvia não mexe mais com Deus. Ela sabe uma coisa maior, um cosmo, a existência, o nirvana. Eu agradeço a existência por ter me libertado de crenças castradoras. O que são crenças castradoras? O que são essas tais crenças castradoras? O que são essas tais crenças limitadoras da qual esta pessoa mencionava? É aquilo que eu creio. Eu ia dizer que é aquilo que eu e você creem, mas sinceramente eu já não sei mais o que vocês creem. Se é uma graça sentimental ou se é uma verdade sem vida, ou se não é nada. Então falarei por mim. Essa crença castradora, da qual a pessoa havia se libertado, é o Evangelho de Jesus Cristo, aquele a qual eu creio. Aquele a qual eu penso que são as palavras da vida eterna. Mas nós estamos chegando nesse ponto crucial. Gessera mencionou recentemente numa escola bíblica a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, diz a palavra, foi quando Jesus veio, onde o homem havia perdido o pudor, onde o homem havia perdido a decência diante da revelação divina, onde o homem havia simplesmente perdido a capacidade de respeito ao santo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo voltará na plenitude dos tempos novamente. Então, se a falta de pudor for um dos grandes sinais da vida de Cristo, eu posso concluir que não irá demorar. Essa semana eu li em uma outra mídia de uma outra pessoa a seguinte frase: não tenho mais medo de Deus. Alguém que já foi pastor. Quem perde o medo de Deus, perde o medo da religião.
Perde o medo de igreja. E quem perde o medo de Deus e perde o medo da religião, não pode mais ser manipulado pelos donos da religião. Isso agora é o verdadeiro evangelho. Confortei meu coração, porque conheço a pessoa que publicou. E disse, para ele isto é uma verdade. Mas imediatamente meu coração perdeu a paz, por ver que embaixo da frase estava o nome de um desses prostitutos da palavra, do quais vocês seguem fisicamente, dos quais vocês seguem midiaticamente, nos podcasts da vida, nas grandes concentrações da vida, para afagar o seu coração imundo e duro e ressequido pelo pecado. Se não tivesse assinatura, eu teria sobrevivido, porque a pessoa que postou, ela vive isso mesmo. Perdeu-se de Deus. Mas ali embaixo da frase, um prostituto da fé que se intitula pastor, que arrasta multidões, que tem a alegria de dizer que não tem mais medo de Deus. Os mais gentis vão dizer, mas pastor, talvez não seja o medo do temor, porque a gente não tem medo de Deus, a gente tem temor. Querido, seja feito conforme a sua fé. No contexto, eu particularmente entendi que isto é o fim dos tempos. Esta é a veia do mundo. Metade de vocês aqui não tem um pingo de receio do que Deus é capaz. Aliás, alguns de vocês têm mágoa de Deus, porque eu nasci assim, ou assado. Em dia eu estava pensando, Deus, tá, eu não reclamo ter nascido pobre, mas não precisava ser tão pobre. Nunca reclamei com Deus por ter nascido feio, mesmo porque eu não nasci feio. Com exceção do João Gabriel, é um mal dos Joãos nascer bonito. Mas enfim, isso daqui não é nada mais, nada menos do que o que você ouve em qualquer esquina, em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer festa de família, em qualquer 3 ou 4 na porta da igreja depois do culto. Não há mais temor de Deus. Não há mais. Essa semana eu estava conversando com o Vinícius, e o Vinícius ele é RH Sênior. Contei de manhã, quero contar para quem não estava na escola bíblica, ou na sala de adultos. Essa semana eu estava conversando com o Vinícius, ele é RH Sênior de uma grande empresa. Não sei muito bem o que é, mas imagino que deve ser chique, né, Fábio? RH Sênior. É um texto quase americano. E ele estava assim, pastor, estava ouvindo uma palestra e o palestrante disse o seguinte, olha, RH, não é sua função motivar ninguém. Você não dá conta de motivar ninguém. Não adianta você chegar lá para o peão da seringueira e dizer assim, olha, tem um bom dia, hoje você vai voar como águia, vai cortar 5.000 seringueiras, vamos lá que eu acredito em você. Não, não dá. Porque a motivação não é uma coisa externa, é algo dentro do homem. Não, pastor, dinheiro também não. Conheço freguês que pede demissão do serviço que ganhava mais para pegar um que ganhava menos. Já foi comprovado cientificamente que não motiva também. Senão, como diria João Gabriel, rico não se matava. Eu dizia para o Vinícius, cheguei à mesma conclusão em relação à vida espiritual. Passei quase 30 anos da minha vida tentando motivar os irmãos a seguirem o verdadeiro evangelho, a lerem a Bíblia, a virem à escola bíblica, a assistirem os cultos, a ser fiel a Deus, a se manter de pé porque Deus segura na sua mão.
E aí descobri que eu não motivei ninguém. Que um ou outro aqui ou acolá achou dentro de si esta verdade que liberta, levantou-se e foi servir Jesus Cristo. E aí dizia para o Vinícius, então tanto o RH quanto o pastor, o que nós fazemos? Nós alimentamos aqueles que estão motivados. Aí ele chega lá, reúne os peões da seringueira e diz, olha, vai ser um dia bom. Aquele que é motivado no coração, Gabriel, diz, vai ser um dia bom. Porque eu acordei num dia bom. Aí a gente chega aqui e diz assim, você vira ao Senhor, você tem um chamado. Aí faz para você que tem, é incrível que daqui de cima a gente vê na sua face o brilho de Cristo. Para você que tem, quando a gente chega aqui e fala assim, Deus tem um chamado, Ele te nomeou para que você vá e dê fruto, brilha. Mas para você que não tem, você olha no relógio para ver que hora que essa porcaria desse sermão vai acabar para você ir dormir. Para você ir para o pit dog. Aí cheguei então pensando em tudo isto. Esse é o tempo em que nós vivemos. Nós estamos neste século. O Deus deste século, diz a palavra, cegou o entendimento. O Deus deste século colocou o cabresto. E é incrível vendo pessoas inteligentes, pós-graduadas, ir para a internet, se libertar de crenças castradoras. No mínimo eu esperava que tivessem aprendido que haverá sim um Senhor sempre. Ou, aliás, aprendi isso antes de me converter, aprendi isso lá no Mato Grande, na fazenda, quando morava na roça, escutando música sertaneja raiz. Ou você é filho de Deus, ou você está na unha do capeta, meu querido. Ou não tem outro lugar para você. Ou você está na mão de Deus, ou você está na unha do capeta. Ou você serve a Deus, ou você serve o mal. Não me faça mais essa cara, eu estou dizendo, eu sou superior a isto. Essa cara... 53 anos, eu nasci em 1970, essa cara de que eu estou superior a isto. Eu me lembro de uma experiência de um renomado profissional da saúde desta cidade, cuja ex-mulher frequentou aqui, na época ainda era mulher. E ele, quando era obrigado a vir aqui, mas ele nos olhava num desprezo. Mas eu era PhD nesse desprezo, porque meu pai também tinha esse desprezo para todo e qualquer pastor. Meu irmão mais velho chegou a me dizer num dia, você está querendo ser pastor porque você é burro, porque ser pastor é coisa de gente burra. Você viu só? Jesus Cristo levou cativo toda a sabedoria que eu tinha, sou mesmo. E aquele marido então, ele às vezes passava por ele na rua, o cara ganhando dinheiro a rodo, profissional, pai, tá... E pelo menos por umas 2 vezes ele me olhava naquele desprezo, assim no centro da Goianese, e ele me olhava com aquele desprezo, como se um leproso estivesse passando por perto dele, baixava a cabeça. E nessas 2 vezes eu sempre, veio ao meu coração, interessante, querido, o que você não sabe, o que você não sonha, é o que eu ouço da sua esposa, das conversas que ela pede para ter a seu respeito, de como ela está se preparando para te deixar. Como ela está se preparando para te desprezar. Sabe o que a gente precisa? Eu preciso, você precisa acordar para a vida, para entender que há sim 2 senhores, e que essa cara de soberania sobre a palavra, sobre a grandeza e dureza da palavra de Deus sobre você, não move 1 centímetro na revelação eterna de Deus. Deus continua no trono inabalável. E eu vou te contar um trem. O pós-pandemia está me fazendo assim também. Eu estou praticamente, não está me afetando mais. Hoje eu saí da escola bíblica e pensei nisso. Gente do céu, eu estou praticamente curado, Fábio. Não está me afetando mais. A igrejinha, a igreja fracassada, a pastor otário, não é chique igual eu.
o pai do meu colega é mais legal do... Tô PhD. Eu acordo todos os dias e digo, Senhor, obrigado. Porque eu sei, primeira coisa, em quem tenho crido. Primeira coisa, eu sei quem tenho crido. Segunda coisa, eu sei qual é, bigode, a boa obra que ele me chamou. E eu sei onde buscar sustento para a primeira e para a segunda, nas palavras dele que tem vida eterna. Então tá, estou bem, obrigado. Porque creio no meu Redentor que vive. Então sim, você vai servir a um Senhor. Você não vai ficar imparcial com essa semblante de estou superior a tudo isto. Em Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. Você não vai ficar no meio de dois senhores. Porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. O que nós aprendemos aqui não é nem necessariamente sobre riquezas ou Deus, mas sobre o fato do que Deus disse a Isaías. Deus não divide a sua glória com o outro. Você não irá servir a dois senhores. Então talvez esteja na hora de nós abraçarmos a verdade de que ou eu sou filho de Deus ou estou na unha do capeta. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o mal. Ou eu sirvo a luz ou eu sirvo as trevas. Mas não. Chegará um dia em que Coríntios irá se cumprir e a obra de cada um passará como que um grande visor diante de toda a humanidade e seremos julgados por todas as nossas obras. E aí eu entendi, Carol, porque Deus irá glorificar os nossos corpos, nossas mentes, almas e espírito antes deste dia. Talvez iríamos nos vaidecer ou zombar de tantas obras que veremos ali passando pelo grande telão de Deus. Mas já estaremos glorificados. Observaremos o grande tribunal branco com a mesma serenidade que ele nos observa. E aí fiquei pensando então, como resolver isto? No verso 31 ele disse, vós permanecerdes na minha palavra. Aí o que tenho visto? De manhã falava com o pastor José, na hora, antes de começar a escola, havia uma coisa que eu ouvi demais quando criança, memória afetiva. Além de doce de ovo, eu tenho outras memórias afetivas. Dia 22 agora de dezembro é a festa dos Braga. Viu, Luzia? Está aí online aí, Luzia, minha irmã? Se vira, faz doce de ovo. Eu só vou em Bela Vista para comer doce de ovo, porque aqui a gente até acha doce de ovo, mas não é doce de ovo de Bela Vista. Lá tem um trem, eu acho que é a água de lá. Mas tem muitas memórias afetivas, boas e ruins, e dentre elas há uma frase que eu ouvi demais na minha infância. As aves voam com aves de mesma plumagem. Eu acho interessante, e a psicanálise nos chama a atenção para isso, eu acho interessante vocês quando chegam ou quando saem, como vocês se agrupam, e de manhã passar lá ó, ímpio com ímpio. Lá ó, interesse pela palavra com interesse pela palavra. Você chega na escola, maconhado com maconhado. Você chega na rua, revoltado com revoltado. Mas você chega no reino de Deus, qual é a nossa plumagem? Qual é o nosso diferencial? E olha que como Deus tem falado isso no meu coração nesses últimos dias. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. O diferencial do povo de Deus é se vós permanecerdes na minha palavra. Há uma plumagem chamada palavra de Deus que une e que separa. Como pastor, como observador da humanidade,
A palavra de Deus, ela separa e ela une. É muito fácil ver grupos de pessoas que amam a palavra de Deus, que entenderam que elas são palavras de vida eterna e que querem viver nela. E é comum ver grupos de pessoas cujas palavras próprias é o que ditam a sua existência. Costumeiramente morrem sozinhas, ou às vezes encontram gente para voar consigo. Mas uma coisa é fato, Vinícius. As aves sempre voam com aves de mesma plumagem. Urubu com urubu, pombo com pombo, periquito com periquito. Eu odeio aquelas ararinhas, né? Elas comem os fios, comem o telhado. Cheguei aqui, tinha umas 5, elas iam naquele muro e vinha para cá, e vinha para lá, e elas se divertiam voando junto. Queria que Deus falasse no meu coração, senta com A, com B e fala assim, nunca mais vem na igreja não, procura gente lá do babado para você vai se divertir mais. Você vai ser mais feliz. Mas Jesus não disse isso, né? Eu acho. A verdade é que os pássaros não mudam suas plumagens. Mesmo que a pena caia e nasça outra, vai ser a mesma. Mas nós podemos mudar a nossa natureza. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo muda a sua natureza. Sabe essa mágoa que você tem da vida? Sabe essa mágoa que você tem de nem olhar no espelho? Sabe essa mágoa que você tem de todo o desprezo que você sofreu sua vida inteira? Jesus Cristo muda isto. Isto é uma verdade, em graça. Sabe esse pecado que os seres humanos não conseguem te perdoar? Que onde você for vai estar lá explícito para te culpar? Jesus Cristo te perdoa. Nós encontramos a verdadeira liberdade, não é deixando de ter medo de Deus, não. Não é se libertando de crenças castradoras, não. É permanecendo na palavra do Senhor Jesus, porque elas são palavras de vida eterna. Porque elas nos chamam à vida. Porque ela dá vida aos corações. E aí então, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha que cadência maravilhosa. Se eu perguntasse aqui, quem de vocês são discípulos de Jesus? Todo mundo ia levantar a mão. E eu teria que dizer, mentira, você não permanece na palavra. E finalmente eu descobri o elo perdido, pelo menos para mim. O que é ser discípulo de Jesus? Porque muitos, Maria Eduarda, se auto-intitulam discípulos, seguidores de Jesus, mas aqui há uma condição clara, deixada pelo próprio Cristo. Para ser meu discípulo, preciso, é necessário permanecer na minha palavra. Querido, te digo sem sombra de dúvida, se você não permanece na palavra de Jesus, você não é discípulo de Jesus. Você vai para o inferno, vai passar eternamente queimando com Satanás e seus anjos caídos. Queria poder ser mais gentil nesta hora, mas não, eu seria mentiroso. Para ser discípulo, precisa permanecer na palavra. E aí sereis meus discípulos. Ora, de manhã isso foi discutido na escola bíblica, então somente eu começar a observar o que Jesus falou. Aliás, se você já leu o Novo Testamento, você já observou que dentre as gloriosas funções do Espírito Santo de Deus está nos lembrar todas as palavras que Ele nos disse. O Espírito Santo relembre em nossos corações o que Jesus nos ensinou. Então não há muito mistério, não. Nós permanecemos nas palavras de Jesus Cristo, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, e aí ocorre o verso 32. Aí nós conhecemos quem? A verdade. Porque a verdade são as palavras de Jesus Cristo, é Jesus Cristo, a verdade, o caminho e a vida. E aí, ao conhecer esta verdade, ela de fato produz em nós a liberdade. Mas se você não quer liberdade, você quer ausência de regras.
Você quer ser livre como o pardal. Você quer ser livre. E ser livre é diferente de encontrar a liberdade. O que o ser humano quer neste tempo não é ser livre ao conhecer a verdade. Ele quer ausência de regras. Ele quer poder ir e vir a bel prazer. Ele quer trocar de marido ou de mulher ao bel prazer. Ele quer olhar e dizer assim: eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Sabe o que no grego quer dizer conhecereis a verdade vos libertará? Sabe, Fábio? Que se você conhecer a verdade, ela te liberta. Nada mais, nada menos do que isso. Procure as traduções, as línguas. Você não quer a verdade para te libertar, você quer uma vida livre, sem compromisso, sem ter que bater ponto aqui no domingo de noite, porque pescar é melhor do que vir ao culto, e claro que é. Porque visitar os parentes ímpios e curtir a resenha é melhor do que vir no culto, e sempre foi. Porque fumar um baseado é melhor do que servir a Jesus, sempre foi. Porque curtir no anais com seus amigos é melhor do que servir a Jesus, sempre foi. Porque ser vagabundo é melhor do que ser santo, e sempre foi. Não nasci santo não, filho. Já fui vagabundo também. Mas eu não procurei uma ausência de regras para viver, não. Eu procurei a verdade. A verdade que liberta. Olha, não sei se você consegue, talvez, como diria a Carol, você está entendendo o que eu estou falando? Não converse com a Carol. Meu Deus, ela chama a gente de burro de 5 minutos. Pastor, isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu prossegue, Carol. Ela faz isso em casa, Emerson? Jesus Christ. É eu que estou fazendo discipulado com você, ou você que está fazendo comigo? A cada 5 palavras, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez não. Há uma grande diferença nessa vidinha medíocre que você tem vivido, procurando uma ausência de regras. Pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, não tem que dar satisfação. Vou visitar quem eu quero, o dia que eu quero, vou na igreja que eu quero, no dia que eu quero, vou na merda que eu quiser, vou no prostituto da palavra de Deus a hora que eu quiser. Isto não é procurar a verdade para se libertar, isto é ter vida livre. E funciona melhor, hashtag fica a dica, funciona melhor lá no mundo. Lá no mundo é assim, cara. Como diria a Charles, bro, vaza fora desse papo de Deus, bro. Sabe cais de quê? Cais de quê? Se você for no boteco, a cerveja de lá for Heineken, mas você não gosta, você gosta da Antártica, você vai para o outro, bro. Agora a igreja é opressora, né? O pastor fica te chamando, falando, para com essa pornografia que vai te pôr no inferno. Para com essa vida livre que vai te pôr no inferno. Cara, igreja é opressora. Não é ausência de regra, nunca foi a proposta de Jesus. Ao contrário, de manhã o povo estava aqui se deliciando. Mas cumprir a palavra é seguir os 10 mandamentos. Querido, Jesus acabou com os 10 mandamentos, ele fez dele 355 milhões de mandamentos. Ele não veio abolir a regra, não, ele veio multiplicar as regras de vivência. O que eu experimentei na observância da sofrência da humanidade nesses últimos anos? Primeira coisa, você vai ter tribulação. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Todos nós temos e teremos tribulações. Não há discussão. E eu comecei a me perguntar, qual é o diferencial de quem permanece de pé nessas tribulações de quem cai? Você já se perguntou isso? Observe sua família, seus colegas de trabalho. Qual é a diferença daqueles que permanecem de pé diante das tribulações, que vencem, que suportam a vida, daqueles que não suportam a vida e desabam emocionalmente, espiritualmente e até na vida mesmo? Qual é o diferencial? Dentre as muitas observâncias que eu fiz, uma delas, geralmente quem cai
é quem está nesse frenesi de não ter regras sobre si. E aí mete a mão pelos pés e perde a noção de conhecer a verdade, de ter temor, de ter pastoreio, seja humano, seja divino, de conhecer a verdade que liberta. Sabe de uma coisa, bro? Céu e inferno é realidade. Diz a filosofia que existem coisas relativas e coisas absolutas. O pastor José estava me dizendo que o clima-tempo é relativo. Em Goianésia vai ter chuva, pode vestir uma roupa mais leve porque vai ser um sol de rachar. Nunca funciona aquilo lá. É relativo, a gente não sabe. Mas tem coisa que é absoluta, não tem mudança. Inferno é absoluto. Céu é absoluto. Você não crê, quem não crê no inferno? Você não acredita no inferno? Pouco se lhe dá para Deus. O inferno existe e você vai para ele sem acreditar nele. Que coisa, não? O inferno você vai para ele sem acreditar nele, mas o céu você não vai para ele se não acreditar nele. Que coisa, não? Ah, que maravilha, eu acho Deus espetacular. É absoluto, céu e inferno é absoluto. Se você acredita ou não, não importa. O dia que você bater essas botas suas, o dia que essa vidinha medíocre nossa findar, nós descobriremos que é absoluto céu e inferno. E que se resolve aqui em vida. Texto extremamente citado. Conhecereis a verdade, todo mundo sabe de cor. A verdade vos libertará. Talvez o que você não conhecia é que para chegar nesse nível de conhecer a verdade, para que ela te liberte, antes você tem que permanecer na palavra e antes você tem que ser discípulo. Aí você chega na condição de conhecer a verdade. Olha a cadência, e encerro lendo o texto. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, existe um evangelho absoluto, revelado. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí depois, somente depois, e conhecereis a verdade. E essa verdade vai te libertar, não das regras deste tempo, mas vai te libertar do pecado deste mundo. A liberdade que você precisa não é destas regras, não. Porque se você se libertar... Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Fih, se você se libertar das regras da igreja, você vai cair direto nas regras do mundo, que são mais cruéis, que vão te diminuir, que vão te mandar à condenação. Então, espero que isso tenha ficado, como diria a Carol, está entendendo o que eu estou te dizendo? A proposta de Jesus não é te libertar de regra, não. É te libertar do peso do pecado. É te libertar da condenação eterna. É te libertar deste fardo que você carregou a sua vida inteira. É te libertar. Mas não sonhe alto não, porque assim que ele te libertar, você vai cair num monte de novas regras. Boas, que produzem vida, que te darão segurança. Mas ninguém vive solto, com um peão solto no mundo. Não é a proposta de Jesus. Ele te ama, ele quer estar com você, ele ama você. Ele fez planos para salvar os seus. Mas ele te chama a permanecer na palavra, a ser discípulo e a conhecer a verdade e deixar que ela, ou experimentar que ela, te liberte do peso do pecado.
Se você viveu até agora equivocado, achando que igreja é regra, que pastor é regra, se você ainda está com esse pensamento, saia dele. Não é essa a proposta, não foi essa. Você entendeu errado. Você não viu Jesus. Jesus está te chamando à liberdade do pecado. A liberdade de poder entrar nos céus. A liberdade de viver com Ele. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Obrigado pela Tua palavra, eu amo a Tua palavra, eu amo o Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, ainda se importa conosco e nos fala. Sou grato, Deus, e obrigado por essa semana, que abençoe a vida do Teu povo, de cada um aqui esta semana, Pai. Que Deus abençoe você, sua semana, sua família, e te leve a pensar. Jesus Cristo te chama à liberdade. Para você permanecer na palavra, para você ser discípulo, conhecer essa verdade que liberta e que te enche de temor do Senhor. Deus te abençoe. E você que nos visita, Deus te abençoe. Estamos aí e a palavra é dura, mas são palavras de vida eterna. Que Deus abençoe você. Com oração silenciosa, estamos encerrados e Deus os guarde.